que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá nesse lindo jardim de oração. Meu Jesus num jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando e convida ao que sofre aflição para entrar e fruir seu descanso neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Estamos começando a nossa aula da Escola Dominical deste domingo, dia 6 de dezembro de 2020. E o Senhor até aqui nos tem abençoado. Eu quero convidar você a se aquietar e vamos orar, suplicando a bênção de Deus sobre a nossa aula. Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã deste dia, pela bênção, Senhor, de estarmos reunidos através desses canais da internet, a bênção de ter a Tua palavra em nossas mãos. Ó Deus, de nela nós podermos meditar, de tirarmos lições práticas para as nossas vidas. E nós rogamos, Senhor, que nesta manhã não seja diferente, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, tirar a venda dos nossos olhos, o Senhor venha aquecer os nossos corações, o Senhor venha nos conduzir para mais perto de Ti. Abençoa, Senhor, ó Deus, cada vida que assiste esta aula neste momento, esta irmã, este irmão, este amigo, esta amiga. Permita, Senhor, que as famílias sejam abençoadas, sejam impactadas para o louvor e glória do Teu nome. Ó Deus, ouve, Senhor, a nossa oração, que a Ti fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém. Irmãos, nós temos trabalhado em nossa escola dominical, nas últimas semanas, mordomia cristã. O estudo de hoje é o estudo de número 7, mordomia e vida financeira. É o último estudo dessa série. Nós mostramos para os irmãos o que significa a palavra mordomo,
Mordomo é o administrador, é aquela pessoa que cuida daquilo que não é seu, daquilo que foi confiado. E o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é aquele que nos tem confiado a vida, nos tem confiado o corpo, o tempo, a influência. Ele nos tem confiado os recursos materiais. E nós precisamos administrar bem todas essas coisas. O grande desafio meu, seu, é de glorificarmos o nome do Senhor em todas as coisas. Nesse último estudo, falando sobre dinheiro, vida financeira, que assunto delicado, sempre foi delicado, mas especialmente nos últimos anos, quando a própria igreja tem tratado muitas vezes o assunto das finanças de uma maneira leviana, ao modo como muitos pastores têm abordado essa temática e têm trazido tantos escândalos e criado tantos bloqueios. Mas eu preciso dizer para você que a Bíblia, ela nos mostra que esse é um assunto muito importante na nossa caminhada espiritual. Nós revelamos quem de fato somos pela maneira como nós lidamos com o dinheiro. Eu revelo o meu caráter, eu revelo a minha fé pela maneira como eu lido com o dinheiro. O falecido bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja de Nova Vida aqui no Brasil, ele já dizia nos anos 70 que dinheiro é um assunto altamente espiritual. Era a tese dele. E dinheiro é um dos temas mais abordados na Bíblia. Por incrível que pareça, há muita gente que pensa que a Bíblia só vai falar do dízimo. Não, hoje você vai se surpreender, porque a Bíblia fala muita coisa sobre finanças. E como mordomos, nós precisamos glorificar a Deus através da nossa vida e inclusive da nossa vida financeira. Quais atitudes a Bíblia nos ensina a ter para com o dinheiro? E eu quero pensar sobre esse assunto abordando em primeiro lugar a mordomia do receber, o modo como nós ganhamos o nosso dinheiro. Muitos ferem a prática da mordomia cristã logo de saída, porque não ganham o seu dinheiro da maneira digna de um cristão. Não ganham. E é de suma importância, tanto a maneira como o crente recebe o dinheiro, como o modo como o crente gasta o seu dinheiro. Quando nós olhamos para a vida do rei Davi, ele vai dizer para Araúna, um homem dos seus dias, que ele não poderia oferecer a Deus aquilo que não representava fruto do seu trabalho. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, é o penúltimo versículo do segundo livro de Samuel. Ele vai dizer o seguinte a Araúna: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Fecha aspas. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto desta passagem? Havia uma praga no meio do povo, e essa praga ela era resultado do pecado de Davi. A vaidade havia dominado conta do coração de Davi. Por um momento, Davi já não estava sendo o homem segundo o coração de Deus. Ele estava confiando nas suas realizações, no seu exército. Ele mandou fazer um censo que ele não deveria fazer. E Deus assim mandou uma praga. Davi, ele se quebranta diante de Deus, ele se corrige, ele pede perdão.
e o Senhor levanta um profeta dos seus dias, para dizer ao rei que se ele oferecesse uns sacrifícios no terreno de Araúna, na eira de Araúna, a eira significa terreno, né, a praga cessaria. E aí o rei Davi vai até a casa de Araúna, vê o terreno. Araúna coloca tudo à disposição do rei, oferece o terreno, oferece os bois, oferece tudo para ele. E o rei vai dizer: não, eu não posso oferecer ao Senhor aquilo que não me custou nada. Ou seja, a oferta ao Senhor deve ser fruto do nosso trabalho, né? Reconhecemos que vem do Senhor. É por isso que o rei diz estas palavras. O dizimar, o ofertar, deve ser fruto de um trabalho honesto, que é bênção de Deus na vida do crente. E aqui nós já podemos aprender lições preciosas para as nossas vidas. Na vida do crente, a partir dessa tomada de atitude de Davi, pelo que vamos falar mais adiante, não deve haver espaço para qualquer loteria, qualquer que seja o tipo da loteria. Não deve. O crente, ele não depende da sorte. O crente, ele depende de Deus, acima de todas as coisas. Vejam vocês que esses jogos são chamados de jogos de azar. Por que são assim chamados de jogos do azar? Pense no nome, né? Para que uma pessoa ou alguns ganhem, todos os demais perdem, né? É a sorte de um, é a sorte de alguns, né? E o azar de todos os demais. E é essa questão que todos nós precisamos refletir primeiramente. Então, não custa nada a pessoa, mas custa, vamos dizer assim, o azar de muitos, ok? Então, o princípio usado por Davi aqui se aplica aos jogos de azar, às loterias e etc. e tal. O mesmo princípio também pode ser aplicado àquilo que hoje nós chamamos de pirâmide financeira. Pirâmide financeira. E diga-se de passagem que a prática da pirâmide financeira, ela é proibida no Brasil e configura crime contra a economia popular. Lei 1521/51. Você pode também conferir. O que caracteriza uma pirâmide financeira? A promessa de um ganho fácil, um lucro exorbitante, um retorno garantido. A pessoa diz: você vai investir esse pouquinho, você vai ganhar muito dinheiro, é retorno garantido. E se você indicar novos clientes, trouxer alguns amigos, os seus ganhos vão ser maiores ainda, ok? Mas você pouco sabe sobre o produto, poucas informações você tem sobre a empresa responsável que vai cuidar do dinheiro, sobre os donos da empresa, viu? E essa tem sido uma prática muito comum aqui no Brasil nos últimos dias. E eu quero exortar você que me assiste nessa manhã, crente. Fuja dessas coisas, viu? Fuja dessas coisas. O mesmo princípio de Davi se aplica às loterias, se aplica à pirâmide financeira, se aplica ao funcionário fantasma. O funcionário fantasma, aquele que bate o cartão sem trabalhar, aquele que tem a portaria, mas não aparece lá. Nós vamos vivenciar agora uma mudança de governo e eu quero também alertar você, crente. Muitos apoiaram candidatos assim, pensando numa porta de trabalho, e muitas vezes vão ser funcionários fantasmas, e você pode pensar assim: pastor, mas todo mundo faz. E eu preciso dizer para você que você não é todo mundo. Eu preciso dizer para você que com você
vai o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você desonra o nome do Senhor Jesus Cristo se você se submete a esse tipo de coisa, ok? O princípio de Davi se aplica ao funcionário fantasma, se aplica à pirâmide financeira, se aplica às loterias, se aplica também ao dono da empresa que explora os empregados e não paga direito, atrasa o pagamento, viu? Se aplica também, ele também não tem algo para oferecer, porque o fruto do seu lucro, muitas das vezes, vem como consequência da exploração dos seus empregados. E eu quero chamar a atenção para aquilo que Levítico, capítulo 19, versículo 13, na NVI nos diz. O que diz? Abre aspas. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Fecha aspas. Qual é o contexto aqui? O contexto, as pessoas recebiam por jornada de trabalho, por dia de trabalho. E a pessoa trabalhava durante o dia e ao final do dia receberia. E muitos não pagavam no dia. A Bíblia ela vai nos dizer que digno é o trabalhador do seu salário e maldito é aquele que retém o salário do trabalhador. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então você que é empregador, tenha temor e tremor diante da sua atividade, da maneira como você a pratica, viu? O Senhor chama a nossa atenção. Nós devemos estar atentos como mordomos às orientações da palavra de Deus. E o que a Bíblia vai nos dizer sobre a questão do ganhar dinheiro? Vejam, em primeiro lugar, a Bíblia vai nos dizer que o nosso sustento deve vir do trabalho honesto. O trabalho, ele precede o pecado. O Senhor, quando criou o homem e colocou Adão no jardim, era para que ele pudesse administrar o jardim, para que ele pudesse administrar aquilo que Deus o havia criado. O homem era um administrador, um mordomo. Com o advento do pecado, sim, vem a consequência. O homem, para obter o seu sustento, só se ele trabalhasse. Mas o pecado, o trabalho precede o advento do pecado. E o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra vai nos ensinar que nós devemos valorizar o trabalho, não o ganho fácil. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, e eu faço a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. O que diz? Abre aspas. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Fecha aspas. Havia ali na igreja de Tessalônica alguns irmãos que não estavam na atividade, não estavam trabalhando. Paulo vai dizer nessa mesma carta que aquele que não trabalhe não coma. Ou seja, você precisa trabalhar, nós precisamos lutar pelo nosso sustento. E ele vai dizer para eles viverem em paz, tratarem cada um dos seus próprios assuntos e viverem do seu próprio trabalho. Viu aí? Então nós devemos, depender do nosso trabalho. Não é da sorte, e do azar de muitos, não é da exploração do trabalhador, não é de nada disso. Nós devemos trabalhar e dependermos completamente do Senhor. Segundo, a Bíblia também fala dos bens facilmente adquiridos. Facilmente adquiridos. O que Provérbios, capítulo 13, versículo 11, e eu vou ler na Almeida, século 21, diz o seguinte, abre aspas, a riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem a ajunta aos poucos fará com que ela aumente. Fecha aspas.
aquilo que você ganha fácil, vai embora fácil. Mas aquilo que é fruto do seu trabalho, aquilo que custa o suor do seu rosto, sendo bem administrado, a palavra de Deus vai dizer que essa riqueza ela aumenta. Então, acredite no trabalho. Terceiro, a palavra também vai nos falar sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo vai assim dizer, abre aspas, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Versículos anteriores, o apóstolo Paulo vai mostrar uma fórmula matemática, que grande fonte de lucro é piedade mais contentamento. Piedade, fé genuína, fé comprometida com o Senhor, mais contentamento. Eu vivo contente na presença de Deus, com aquilo que eu sou, é igual a grande fonte de lucro. As pessoas que querem ficar ricas, as pessoas que amam demasiadamente o dinheiro, a palavra de Deus vai dizer que essas pessoas, elas vão ser atormentadas com muitas dores, é o que o texto bíblico nos diz aqui. Por causa dessa ambição, muitos se desviaram da fé. E temos visto os males no meio da sociedade, mundo afora, por causa do amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é como você se relaciona com ele. É por isso que ele vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, pense aí você no modo como você tem ganho o seu dinheiro. A mordomia financeira começa com o receber. E eu preciso ser um homem íntegro, inteiro, diante de Deus, diante dos homens. E ser íntegro, não é fazer apenas o que é legalmente correto. Nem tudo aquilo que é legal é moral, é cristão. Viu? Integridade não é apenas o que é legal, mas é aquilo também que é moral e é cristão. Está baseado nos princípios da palavra de Deus. Ok? Vamos refletir? Olha lá, não é para você julgar ninguém, não é para você pensar assim, hoje, tomara que fulano esteja assistindo essa aula. É com você que eu quero falar, você que me assiste. Deixa o Senhor cuidar do fulano, da fulana, que muitas vezes você está aí a pensar. É com você e Deus. Sua vida glorifica a Deus no modo como você ganha o seu dinheiro, glorifica. Pense que você foi chamado para glorificá-lo. Há alguma coisa que precisa ser mudada no modo como você ganha o seu sustento? O que precisa? Quais as providências você precisa tomar? Você já pediu perdão a Deus por essa sua falta? Lembre-se, você é um servo do Senhor. Você precisa glorificar a Deus através de todo o seu viver, inclusive no modo como você ganha o seu sustento. Em segundo lugar, quero pensar com os irmãos sobre a mordomia do gastar. Do gastar. Há muitas pessoas que pensam que a Bíblia só vai falar dos 10%, do dízimo, do dízimo que pertence ao Senhor. E você pode fazer o que você bem entende com os outros 90%. Numa pesquisa feita numa igreja local, chegou-se à conclusão que a grande maioria que não entregava o seu dízimo não era por falta de convicção em relação ao dízimo, não era por falta de doutrinamento, as pessoas estavam esclarecidas e bem esclarecidas
quanto ao assunto, mas era devido à sua desorganização financeira. E eu quero pensar com os irmãos aqui sobre alguns princípios nessa área. Quais são os princípios que nós precisamos aqui compartilhar com os irmãos? O primeiro deles: esforce-se sempre para viver no azul. Você não viver endividado. Não se endivide. Nós vivemos numa sociedade consumista, capitalista. Nós somos bombardeados a todo tempo por propagandas, somos incentivados ao consumo. Você vê as propagandas da Black Friday, as promoções de final de ano, os produtos são colocados diante de você e você é tentado sempre a consumir, a se endividar, A Bíblia, ela vai nos dizer, o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8, que a ninguém nós devemos ficar devendo coisa alguma. Ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Fecha aspas. O que ele está dizendo? Que nós devemos evitar ficar devendo a quem quer que seja uma pessoa, seja uma instituição, seja um banco. A nossa única dívida com o nosso semelhante deve ser o amor. Eu devo amor à pessoa, mas eu devo me esforçar para não ficar devendo a ninguém. E eu fico às vezes espantado como tem gente que deve no nosso meio. Como tem gente que se endivida, que compra indiscriminadamente e deixa para lá. É esse a sua situação? Reflita aí. Eu quero dizer para você que se você se endivida e você não paga, você está em pecado, meu irmão. Você está em pecado, minha irmã, viu? Mas de uma maneira geral, procure viver no azul, procure viver sem se endividar. Amém? O segundo princípio que nós podemos colocar aqui em relação aos gastos é que nós devemos ter cuidado com empréstimos. É muito comum nós recebermos aquela ligação da parte do banco, do cartão de crédito, né? Vão encher o nosso ego, vão massagear o ego da gente pelo seu excelente relacionamento com o mercado. Nós estamos liberando uma linha de crédito para você fazer o que você desejar nesse final de ano. Olha, ouça o que a pessoa está falando para você, mas não dê ouvidos a isso. Viu? Não dê ouvidos. Não ceda à pressão do mercado. Seja firme. O que Provérbios vai nos ensinar? Provérbios capítulo 22, verso 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens como que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não esteja você entre aqueles que se comprometem. Não faça uma coisa dessa. Por maiores que sejam as facilidades apresentadas pelo mercado, não ceda a essa tentação. Antes de você realizar qualquer compra, primeiramente, veja a diferença do valor à vista para o valor financiado. Vale a pena? Às vezes a pessoa só vai olhar o valor da parcela que ela vai pagar. Ela vai dizer: mas essa parcela, pastor, eu posso pagar, né? Mas será que isso comporta no seu orçamento? Às vezes você já tem uma outra parcela e uma outra parcela. E você vai somando, você está sendo tentado a comprar. Então,
pense antes de você se endividar, né? Tenha cuidado com esses empréstimos, viu? Com as facilidades que nos são apresentadas. Você é um administrador, você cuida daquilo que o Senhor confiou a você. Você precisa ser zeloso, zelosa em relação às suas finanças. Então, não entre nessa canoa furada. É uma canoa furada, meu irmão, minha irmã. Haja sempre com prudência. Você é um mordomo do Senhor, ok? Terceiro princípio que a palavra de Deus também nos ensina: nós devemos fazer um planejamento financeiro. O que significa isso? Você ter as suas as dívidas, todas elas anotadas. O que você gasta com água, com luz, com telefone, supermercado e assim sucessivamente. E os seus gastos precisam estar dentro daquilo que você ganha, daquilo que você recebe. É o princípio da adequação. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu ganho. Não é porque fulano comprou algo para a casa dele que eu necessariamente vou me endividar e eu vou ter que comprar. Não, eu preciso viver de acordo com as minhas possibilidades. Eu preciso viver dentro do padrão que eu preciso viver, ok? Dentro do meu orçamento. Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30, a palavra de Deus nos diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Estão vendo aí? Você, antes de se lançar em um empreendimento, você deve primeiramente calcular a despesa, ver se você pode realizar, ver se você não vai deixar a coisa pelo meio do caminho. Ou seja, é necessário que você tenha um caderno, uma planilhazinha do Excel, um aplicativo, que você lance ali a sua receita, os seus gastos, e que você procure viver dentro das suas possibilidades, que você coloque a sua mão onde é possível, onde você de fato alcança, ok? Então, tenha cuidado. Quarto princípio que quero colocar aqui com vocês, né? Atenção com os gastos desnecessários. Às vezes, você pode ver algo que você precisa, mas ainda não é a hora. Você precisa deixar para amanhã. Mas existem muitas coisas que são desnecessárias. Quer uma prova? Olha quanta coisa você comprou e você tem em casa e que você nunca usou. Quantas bugigangas. E você, na hora que comprou, você pensou que aquilo seria muito importante para você. Nós gastamos com muitas coisas que não são necessárias. O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 2, ele vai assim nos dizer, abre aspas, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Fecha aspas. Eu sei que o contexto de Isaías aqui é a nossa comunhão com o Senhor, mas ele fala daquilo que não é pão. O pão era o alimento básico do judeu, assim como é o nosso. Por que gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário, viu? Aquilo que é supérfluo, aquilo que é desnecessário.
Nós precisamos distinguir, irmãos, entre aquilo que é necessário e aquilo que é um desejo, aquilo que é um sonho de consumo. Você pode ter o sonho de ter um smartphone top de linha. Quem sabe dessa marca famosa norte-americana, viu? Que custa aí quase R$ 7.000. Mas será que o seu orçamento comporta um smartphone de R$ 7.000? Será que esse que custa quase R$ 1.000 não satisfaz as suas necessidades? Pense aí, pense. Será que é necessário? É essa reflexão que você precisa fazer. E às vezes você pensa assim, mas fulano comprou esse smartphone, né? Beltrana comprou aquela roupa de marca cara, aquele sapato caro daquela marca famosa, né? Será que isso comporta, é de fato uma necessidade? Será que um modelo mais simples não vai suprir assim a sua necessidade? Cuidado, né, com os gastos desnecessários, cuidado com o cartão de crédito. Nós poderíamos, ao invés de chamar de cartão de crédito, será que nós não seria melhor nós o chamarmos de cartão de dívida? O crédito faz bem ao nosso ego, você tem um limite, né? Mas inverta a situação, encare o cartão de crédito como um cartão de dívida. É algo que você precisa pagar e com toda certeza, né, essa visão vai mudar. Ok? Eu poderia aqui parafrasear o nosso Senhor Jesus, ouvi de um pastor batista, gostei, e vou aqui parafrasear as palavras de Jesus, né? O cristão, abre aspas, o cristão não pode servir ao Master, ao Senhor, e ao Mastercard ao mesmo tempo. Jesus lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer que a gente não pode servir a dois senhores, né? Ao Senhor e às riquezas. E nós poderíamos aqui também parafrasear, dizer que nós não podemos servir ao Senhor Jesus, ao Master e ao Mastercard, né? Nós não podemos assim viver divididos. Quantas pessoas que se endividam, não é? Antes de você comprar, faça algumas perguntas a você mesmo. Eu realmente necessito deste produto? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o uso justifica a compra? Justifica? Eu tenho condições de pagar? Como esse bem me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Quinto, se eu não comprar, o propósito de Deus para a minha vida vai ficar prejudicado? Cuidado com o consumismo, ok? Muito cuidado. O livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 25, o texto bíblico diz assim, abre aspas, o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Fecha aspas. O que ele está dizendo aqui? Que o justo, ele se satisfaz com o pouco. O justo tem um estilo de vida simples. Ele vive contente com o pouco. Mas a pessoa que não conhece a Deus, ele não se satisfaz com o pouco. É interessante nós notarmos no Novo Testamento o princípio. Nós trabalhamos, nós ganhamos para o suprimento das nossas necessidades e é para nós termos também para socorrer ao necessitado. Então, nós devemos mudar a visão. Ao invés de satisfazermos todos os nossos caprichos, nós precisamos ter um estilo de vida simples e socorrer ao necessitado. Ok? O quinto princípio que eu colocaria para vocês, faça poupança. Poupe. Provérbios, capítulo 21, versículo 20, o que diz? Abre aspas.
Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que ele está dizendo? Que o sábio, ele tem a provisão, sempre tem, porque ele sabe administrar bem. Mas o homem insensato, o homem que não age com prudência, com sensatez, ele desperdiça aquilo que ele tem. É muito importante, irmão, que você procure ter um fundozinho de reserva, né? Não é você viver em função do amanhã. Existem pessoas que se privam de tudo hoje, que não saem, que não passeiam, que não fazem um programa em família, porque tem que juntar dinheiro para amanhã. Você conhece gente assim? Eu conheço. Muita gente que se privou a vida toda por causa do amanhã e não desfrutou do amanhã. Quantos que eu conheço que já até partiram desse mundo? Essa é uma situação. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos planejar o nosso amanhã. Procure ter uma reserva, viu? Mas não coloque o seu coração na reserva. Dependa de Deus. Quero aqui fazer uma colocação exemplificando tudo isso que apresentamos a vocês com o exemplo de Jesus. Lá no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Uma multidão foi até Jesus, cerca de 5.000 homens, sem falar nas mulheres e nas crianças. E a palavra de Deus nos diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes que representavam a merenda de um rapaz que ali estava no meio daquela multidão. O que Jesus ele nos ensina ali através deste milagre? Vamos ver? Quais foram as atitudes de Jesus ao realizar este milagre? E essas atitudes, elas em muito nos ensinam. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Jesus organizou o seu ambiente. João, capítulo 6, versículo 10. O texto bíblico nos diz, abre aspas, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Fecha aspas. Né? O texto do Evangelho de Marcos vai nos dizer que o povo foi assentado em grupos pequenos. Grupos pequenos. É só você olhar a passagem correlata lá. Mas o que Jesus fez? Antes de qualquer coisa, Jesus organizou o ambiente ali, trazendo para a nossa realidade. O que eu preciso, o que você precisa é de organização, é de um planejamento, é de vivermos dentro de um orçamento, ok? Esse é o primeiro princípio que podemos aprender aqui com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O segundo princípio, Jesus tomou aquilo que ele tinha. Muitas vezes nós somos tentados a achar que aquilo que temos na mão é pouco, né? Falamos mal do nosso salário, não queremos às vezes aceitar uma proposta de emprego, né? Não temos nada, mas não aceitamos, né? Não queremos porque às vezes vamos desempenhar uma função que não é aquela que nós temos registrada na carteira. Mas na hora da necessidade, o que Jesus fez? Jesus tomou os pães e os peixes do garoto. João, capítulo 6, versículo 11, diz, então Jesus tomou os pães. Jesus não desprezou aquilo que veio à sua mão. E nós não devemos desprezar aquilo que vem à nossa mão. É a segunda lição que nós podemos aprender aqui com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira lição, Jesus deu graças pelos pães e pelos peixes. Ele não falou mal,
Ele não criticou o governo por causa do salário, né? Por causa o patrão, porque o salário está defasado, só pagou parcialmente. Não, Jesus tomou aquilo que ele tinha e a palavra de Deus nos diz que ele deu graças. João capítulo 6, versículo 11, o texto bíblico nos diz: e tendo dado graças, distribuiu entre eles. Jesus tomou e Jesus deu graças. Você tem dado graças pelo seu trabalho, pelo seu salário, pelas condições de vida que o Senhor tem te dado, ou você tem simplesmente murmurado, reclamado tanto? Se assim você tem feito, peça perdão a Deus, coloque a sua vida diante do Senhor e posicione-se diante dele. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar aqui a necessidade de sermos gratos ao Senhor. E em quarto lugar, o Senhor Jesus também nos ensina aqui a pouparmos, né? Devemos fazer a poupança. João capítulo 6, versículo 12, diz assim: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Fecha aspas. 5 pães, 2 peixinhos, uma grande multidão, 5.000 homens, sem falarmos nas mulheres e nas crianças, e a palavra de Deus nos diz que eles ainda recolheram 12 cestos de pães. E Jesus ordenou o quê? Que eles recolhessem, que não jogassem fora, mas que eles guardassem. E aí está o princípio da poupança. Eu, ao fazer o meu orçamento, eu preciso fazer ali, colocar a minha poupança, o meu fundo de reserva. Eu não posso simplesmente não ficar só no azul, mas eu preciso ter um pequeno fundo de reserva, ok? Então, guarde isso aí. Eu glorifico a Deus pelo modo como eu gasto o dinheiro que eu recebo. É o segundo ponto da nossa lição. Em terceiro lugar, a palavra também vai nos ensinar a mordomia do contribuir. Contribuir. Né? Só quem tem uma experiência verdadeira com o Senhor pode entender e dar a devida importância à doutrina dos dízimos e das ofertas. Quem vive uma experiência real e verdadeira com o Senhor sente prazer em contribuir para a sua obra. Agora, quando nós contribuímos, é muito importante que nós tenhamos as motivações corretas. Existem pessoas que entregam com motivações erradas. E eu vou dar aqui pelo menos 2 motivações erradas. A primeira delas, né? A pessoa que entrega o dízimo com o propósito de ter crédito com Deus. Faz uma interpretação errada lá do texto de Malaquias, quando diz que é para a gente trazer os dízimos e provar no Senhor. Muita gente vai dizer assim: eu vou fazer prova de Deus, eu tenho crédito com Deus porque eu entreguei o dízimo. Não é isso não, meu irmão. Você vai provar da fidelidade de Deus nas portas que Deus vai abrir para você, na providência de Deus. Não deixa a vaidade dominar o seu coração. Não seja levado por essa mensagem da teologia da prosperidade. Não. Esse é um entendimento errado. Você vai dar para ter crédito com Deus. Não. Você vai ver naturalmente a providência de Deus na sua vida. Eu tenho visto a providência de Deus na minha vida. Viu? Eu, quando sofri o acidente que transpassei a laje, eu tinha o meu plano de saúde
E o meu plano era um plano antigo e estava escrito lá: serviços excluídos, próteses. A minha cirurgia, ela não seria realizada pelo meu plano de saúde. E eu pude ver assim de uma maneira miraculosa o Senhor abrindo portas para que a cirurgia pudesse ser realizada e todos os gastos acontecerem dentro do plano de saúde. Mesmo o contrato dizendo que o serviço estava excluído. Então eu posso dar esse testemunho para você. Eu tenho provado da fidelidade do Senhor, né, na minha vida, né, e eu tenho certeza que você vai provar da fidelidade. Mas não é para você fazer barganha com Deus, não é um toma lá, dá cá, não é isso. Esse é um entendimento equivocado, ok? O segundo entendimento equivocado que muitas pessoas têm é que elas só entregam com medo das consequências. O Senhor vai dizer ali também no texto de Malaquias que ele vai enviar o devorador e você então tem medo de ser punido. Ele diz isso na palavra. Nós podemos ver como o devorador de fato age na vida de muita gente, né, por falta de fidelidade. Mas essa não é a motivação correta para que eu entregue o meu dízimo, para que eu entregue a minha oferta. Qual seria a motivação correta então, pastor? A motivação correta seria a minha gratidão, o meu amor ao Senhor. Eu reconheço a manifestação da graça de Deus na minha vida, na minha família. Ele me tem dado emprego, Ele me tem dado saúde, Ele tem provido as minhas necessidades. E como fruto do meu amor, da minha gratidão a Ele, eu entendo tudo isso. Eu entrego aquilo que lhe é devido, os 10%, as ofertas. Mas talvez alguém possa dizer assim, mas pastor, o dízimo não é do Antigo Testamento, não é da Antiga Aliança? Eu vi um pastor na internet falando sobre isso, pastor. Ó, presta atenção, cuidado com os pastores de internet, cuidado com os pastores de televisão, de rádio, cuidado com aquilo que você escuta, viu? Veja bem, o dízimo, na verdade, ele é anterior à lei. Né? Anterior à lei. Abraão, por exemplo, ele viveu 400 anos antes da lei. E a Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que Abraão entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Ele deu o dízimo. Ok? O que diz Gênesis capítulo 14, verso 20? Diz o seguinte, abre aspas, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Né? Então, ele está entregando o dízimo aí nessa passagem de Gênesis capítulo 14, versículo 20. Então, o dízimo acontece com Abraão. O ensino do dízimo acontece em todo o Antigo Testamento, na lei, nos poéticos, nos profetas, podemos assim ver. Quero destacar o texto de Deuteronômio, ali na repetição da lei, porque fala do dízimo e fala dos propósitos do dízimo. Acompanhe comigo. Deuteronômio 14, verso 22, diz assim, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. A economia ali era uma economia agrícola, e o texto está dizendo para se trazer o dízimo de todo o fruto das tuas sementes. Eles deveriam dar o dízimo de tudo, tudo. A economia era uma economia agrícola. E quais seriam os propósitos da entrega do dízimo? Vejam, nesse mesmo texto de Deuteronômio capítulo 14, no verso 27, o texto vai dizer que seria para o sustento dos sacerdotes, que faziam parte da tribo de Levi.
Eles deveriam se dedicar exclusivamente à obra de Deus. E aí, Deuteronômio 14, 27 vai dizer, abre aspas, porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Então, nesse texto que fala do dízimo, vai dizer que seria para o sustento do sacerdote, para o sustento do levita. É o primeiro aspecto, certo? Guarda isso aí. Segundo, também seria parte do dízimo para o sustento das pessoas carentes. Olha o que diz lá Deuteronômio, capítulo 14, verso 28. Diz assim, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e o recolherás à tua cidade. Então virão o levita, o sacerdote, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizeram. Estão observando? Então, qual seria o propósito do dízimo? Para o sustento dos sacerdotes, dos levitas, para o sustento dos carentes, o estrangeiro que estivesse peregrinando ali, a viúva, o órfão e assim por diante. Então, ok? Quando nós olhamos as páginas do Antigo Testamento, nós podemos ver que o dízimo ele também servia como uma espécie de termômetro espiritual na vida do povo. É muito comum, quando a gente pensa no livro de Malaquias, refletir, né? Malaquias é o profeta que pega pesado em relação ao dízimo. Mas antes de falar do dízimo, né, o Senhor vai falar através do profeta do culto que aquele povo estava apresentando, que o Senhor estava farto das ofertas daquele povo. Ele não estava satisfeito. Havia um formalismo religioso. O texto de Malaquias vai falar das famílias que estavam se desintegrando, o número de divórcios era exorbitante. E aí ele vai falar do dízimo. Vejam, o dízimo é um termômetro espiritual. É um termômetro espiritual. Né? Então, é muito importante que nós reflitamos como está a nossa comunhão com Deus, porque o modo como nós administramos as nossas finanças, isso vai mostrar como está a nossa temperatura espiritual. Vamos ler o texto de Malaquias, Malaquias capítulo 3, do verso 7 ao verso 11. O que diz? Abre aspas. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Estão vendo aí? Então, a palavra está dizendo que eles deveriam se voltar para o Senhor. Eles não reconheciam, tudo acontecia normalmente, os cultos, as ofertas, e o Senhor está dizendo, vocês precisam se tornar para mim. E quando eles perguntam, né, como assim, em que havemos de tornar, o Senhor vai dizer, nos dízimos e nas ofertas. O dízimo, ele serve como um termômetro espiritual do nosso relacionamento com Deus. Ok?
Vamos pensar um pouco agora no ensino do Novo Testamento, dos dízimos e das ofertas. O dízimo ele aparece 7 vezes no Novo Testamento, mas eu quero fazer apenas alguns destaques. Um texto que é muito citado é Jesus conversando com os fariseus. Que texto seria esse? Muitos às vezes dizem, que Jesus aqui está combatendo o dízimo. Não está combatendo. Olhe bem a passagem. Mateus capítulo 23, versículo 23. O que diz? Abre aspas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Fecha aspas. O que Jesus está combatendo aqui? Qual é o problema dos fariseus? O problema aqui é o legalismo. Eles se achavam que muita coisa porque estavam dando o dízimo. Mas eles não agiam com graça, eles não agiam com misericórdia em relação ao seu semelhante. Eles eram legalistas. Eles olhavam um aspecto da lei e desprezavam outros aspectos. Eles desprezavam o amor ao seu semelhante. Assim como hoje muita gente bate no peito, mas eu já dou o meu dízimo, como se estivesse fazendo assim muita coisa. Essa era a postura do fariseu. Essa era a postura. Era o que Jesus aqui estava combatendo. E Jesus vai dizer para eles, olha, vocês devem dar o dízimo de vocês e vocês devem exercer a justiça, a misericórdia e a fé para com o seu semelhante. Se nós quisermos dizer que Jesus está retirando o dízimo, deveríamos também dizer que ele também não quer que a pessoa exerça a misericórdia, a justiça e a fé. Viram aí a gravidade de uma interpretação equivocada? O que Jesus nos chama? Ele nos chama ao equilíbrio. Você vai entregar o seu dízimo, você vai exercer misericórdia, você vai mostrar a justiça, o senso de justiça que Deus tem colocado no seu coração. Então, Jesus ele não desprezou a doutrina do dízimo, muito pelo contrário, eu vejo que ele até enfatizou, só que ele quis equilibrar aqui por causa do legalismo dos fariseus. Uma segunda palavra também de Jesus no Novo Testamento é quando ele é indagado sobre o imposto. Sobre o imposto. O que Jesus vai dizer ali aos homens? Ele vai dizer, Mateus 22, 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que foi determinado que seria de Deus? A 10ª parte. E Jesus diz, da mesma maneira como você entrega o seu imposto, e em muitos casos o imposto ele é tirado de nós compulsoriamente, muitos já têm até o imposto descontado na fonte, no próprio pagamento, a palavra vai dizer, da mesma forma como você entrega o seu imposto, você deve entregar espontaneamente, como um gesto de amor, de fidelidade, de alegria, o seu dízimo ao Senhor. Terceira passagem que quero colocar para vocês do Novo Testamento, a questão dos obreiros no Novo Testamento. Lembram quando eu falei do propósito do dízimo lá no Antigo Testamento, que era para manutenção dos sacerdotes, dos levitas? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai fazer um link com a doutrina do dízimo lá de Deuteronômio. E ele vai dizer que os obreiros do Senhor, aqueles que pregam o Evangelho, eles devem viver do Evangelho. Viver como, pastor? Dos dízimos e das ofertas. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Ele diz assim, versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais,
Será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele faz a pergunta. Agora, olha o que diz o versículo 13. Diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Fecha aspas. Então, você pode ver aqui que há um link da doutrina do dízimo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Cabe aí a igreja manter os seus obreiros, especialmente esses que vivem de tempo integral, e manter o obreiro com dignidade. Mas talvez alguém possa assim fazer a pergunta: mas pastor, e aquela passagem de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo ele não vai dizer ali que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração? Vamos ver a passagem. O que diz 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7? Diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Fecha aspas. Qual é o contexto dessa passagem? O apóstolo Paulo está incentivando os crentes lá de Corinto a levantarem uma oferta de amor para crentes necessitados. Ele não está falando de sustento de obreiros, ele não está falando de dízimos. Ele está falando de gente carente que precisava de ajuda. E ele está dizendo que cada um deveria consultar ao Senhor, fazer um propósito, dar com generosidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o contexto desta passagem. Ela não exclui a doutrina do dízimo, não vai dizer aqui que é essa a mensagem do Novo Testamento, né? Essa é uma interpretação equivocada. E nós costumamos dizer que o dízimo ele é um bom ponto de partida para a contribuição. Afinal, tudo é de Deus. O dízimo é aquilo que ele já determina. Mas o Senhor ele nos incentiva em sua palavra a dar os dízimos e a dar as ofertas. Eu conheço pessoas que dão até 2 dízimos. Viu? Fazem o propósito, entregam, mas esse é um propósito da pessoa. Ok? É ela com o Senhor. Muito bem. Concluindo a nossa aula de hoje, assunto difícil, né? E que precisamos colocar as coisas assim objetivamente. O mordomo é aquele que administra o que não é seu. O que não é seu. E isso inclui as finanças, as nossas finanças. Nós existimos para a glória de Deus. E nós glorificamos o Senhor no modo como nós ganhamos o nosso sustento, o nosso dinheiro, nós o glorificamos. Nós o glorificamos no modo como gastamos e investimos o nosso dinheiro, ok? O modo como fazemos, viu? Fazemos de uma forma equilibrada, honrada, sensata. E nós também o glorificamos no modo como contribuímos para a sua obra. Dízimo é culto, oferta é culto. Eu reconheço que tenho sido abençoado pelo Senhor, Ele me tem dado saúde, Ele me tem dado trabalho, Ele me tem dado condições de sobrevivência, e eu reconhecendo tudo isso, eu entrego aquilo que é a minha oferta ao Senhor. Então concordo com a frase do falecido bispo Roberto Macalister, que dinheiro é um assunto altamente espiritual. Viram como a Bíblia fala de finanças, fala muita coisa sobre finanças,
E eu quero fazer aqui um incentivo a você fazer uma análise da sua vida. Como está a sua vida financeira hoje, meu irmão? Por que está do jeito que está? Por quê? O que você pode fazer para você melhorar a sua vida financeira? Não esqueça do orçamento, do planejamento familiar, né? O planejamento financeiro. Como têm sido as suas contribuições para a obra de Deus? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem tido a perspectiva de que dízimo é culto ao Senhor? Fica aí o desafio para você glorificar a Deus através da sua vida financeira. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã desse dia, essa manhã de domingo. Quero te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que das tuas mãos temos recebido, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos caminhos. Ó Deus, muito obrigado. Eu quero rogar, ó Deus, que naquilo que não ficou claro, ó Deus, que o Senhor possa esclarecer o irmão, a irmã, que o Senhor possa trazer despertamento espiritual, que o Senhor possa trazer conserto na manhã deste dia, que o Senhor venha a ser glorificado e exaltado através, ó Deus, da nossa vida financeira. Faz uma obra, Pai. Nós entregamos aqueles que hoje estão vivendo em dificuldades, aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Deus, que estão endividados. E eu rogo, Senhor, que o Senhor use de misericórdia, use de graça, que o Senhor nos desperte como povo de Deus, para que possamos compartilhar aquilo que o Senhor nos tem dado com aqueles irmãos que estão, ó Deus, vivendo esse tempo difícil. Sopra sobre nós, ó Pai, e dá-nos, ó sim, a tua graça, a tua bênção, o despertamento necessário. Ouve assim a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém. Irmãos, a partir da próxima semana, nós estaremos transmitindo a escola dominical a partir da igreja, estaremos comemorando no domingo que vem o Dia da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro, Dia da Bíblia. Agradeça a Deus pelo privilégio de você ter a palavra de Deus em suas mãos e nós vamos assim fazer essa transmissão a partir do nosso templo. E no domingo seguinte, a partir do dia 20, nós estaremos com uma nova série de lições a partir de uma revista. E essas aulas também serão administradas a partir do nosso templo. Eu agradeço a você a companhia e lembro que logo mais à noite nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai.